Seja muito bem-vindo ao review e ao terceiro vídeo dessa série de vídeos que eu estou gravando sobre o meu livro A Jornada Excelente, um livro para quem deseja o ministério pastoral. Hoje nós vamos falar sobre seminário e preparo teológico, né? Será que você precisa entrar? Será que não? Qual seminário escolher? Como é que você toma essas decisões? É o que eu quero falar com você aqui depois da nossa vinheta. Se você deseja o ministério pastoral, o princípio que eu quero te dar é: você precisa se preparar teologicamente o melhor possível. Né? Eu quero destacar aqui o melhor possível. Tá? Talvez você não tenha condições, pelo lugar onde você mora ou pela sua vida, de entrar num seminário. Então eu queria dizer que eu não acho que o seminário é obrigatório a todos os pastores, porque a gente conhece vários contextos em que pastores não têm como fazer um seminário. Então eu queria dizer isso, assim, eu não vejo como obrigatório, por vários contextos e por várias coisas que podem acontecer na vida, você participar de um seminário, mas você precisa ter o melhor preparo teológico possível. Em outras palavras, se prepare o melhor que você pode. Aquilo que estiver ao seu alcance, faça. Busque esse preparo para você ser um pastor. Tá? É uma profissão, é um ministério, é um chamado que exige muito preparo, que exige sim conhecimento, que exige várias áreas do saber, às vezes muito mais do que teologia apenas, mas principalmente teologia, logicamente. Então, se prepare o melhor possível. Se você tem condições de entrar no seminário, se você pode se esforçar para entrar no seminário, aí sim eu diria, faça isso. Não fuja do seminário, não deixe de fazer um seminário se for possível. E até mesmo se for difícil, faça o esforço de ir para o seminário. Só não faça realmente se for impossível. Tá? Eu creio que o seminário é um local essencial, né, para o nosso desenvolvimento pastoral. Tá? Mesmo que não seja obrigatório, alguns outros pastores não tenham condição, mas quem tem deve passar, porque faz uma diferença enorme, enorme, enorme. Tá? E até uma missão da igreja levar a possibilidade do seminário a esses outros pastores que não têm condições. Então meu princípio é esse: faça o melhor preparo teológico possível e, se possível, mesmo que você se esforce muito, entre num bom seminário. E aqui eu gostaria de falar sobre essa decisão de qual seminário fazer, como fazer e te ajudar nisso. Antes de entrar nos detalhes práticos, deixa eu só ir às escrituras para você perceber a realidade, a necessidade daquilo que eu estou falando. Se você for a 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, você vai encontrar um grande conselho de Paulo ao seu pupilo ali. E ele está dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nessas coisas. Então ele está direcionando aquele que vai cuidar da igreja a ter cuidado pessoal consigo mesmo e a ter cuidado com a doutrina, a aprender a teologia cristã, a teologia bíblica, a doutrina mesmo que nós defendemos. Então é essencial que um pastor conheça o conteúdo daquilo que ele prega, daquilo que ele ensina, o conteúdo pelo qual ele pastoreia, a Bíblia, né? E a boa teologia que flui da Bíblia. Você não gostaria de ir, por exemplo, a um médico que não entende muito de medicina, nem de morar num apartamento onde o prédio foi construído por um engenheiro que não entende nada, ou por alguém que se diz engenheiro, mas não é engenheiro. Então é a mesma coisa com um pastor. Acho que ninguém gostaria de ser pastoreado por um pastor que não tem preparo nenhum, que não sabe o que está fazendo, que não conhece a própria Escritura, não conhece aquilo que vem da Bíblia. Então isso é muito necessário. Quando você olha também para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você vê que ali na igreja está tendo um problema doutrinário, que pessoas estão escrevendo falsas cartas no nome de Paulo, usando o nome de Paulo para espalhar algumas falsas doutrinas, e isso está causando uma bagunça na igreja. Pessoas têm ficado confusas, doutrinas estranhas têm entrado e criado um caos na igreja, principalmente sobre escatologia. E o conselho de Paulo para aquela igreja, no verso 15 do capítulo 2, é: mantenham as tradições, perseverem naquilo que foi realmente ensinado por nós, para que vocês não fiquem confusos, não fiquem balançando de um lado para o outro. Então o pastor é esse responsável por liderar a igreja para manter a tradição cristã, manter a doutrina cristã, manter a fé apostólica que foi ensinada na Bíblia. Então é preciso conhecer. O estudo teológico ele é muito necessário, você precisa, como eu disse, buscar o melhor preparo possível que está ao seu alcance. E para fazer isso, o que eu diria para você é: você começou a sentir o desejo pelo ministério pastoral? Comece a estudar em casa.
Tá? Não queira entrar logo de cara num seminário, esse é um conselho pessoal que eu dou, porque você pode estar enganado, você pode estar se precipitando. Comece a estudar em casa. Por exemplo, eu comecei a sentir desejo por volta dos meus 17 anos, né, e eu fazia já a faculdade na época, então eu não abandonei tudo para ir para o seminário, eu comecei a estudar em casa, até porque estudar é uma forma de avaliar o seu desejo e ver se realmente é aquilo que você quer. Então eu comecei a comprar alguns livros, ler bons livros, estudar, ver pregações na internet, ler blogs, né, ver um conteúdo bom para que eu fosse aprendendo teologia, aprendendo já sobre o ministério pastoral também, né, em casa. Então eu diria que esse é o primeiro passo. Comece a estudar isso, crie afeição por isso, crie afeição pela leitura, né? Pastores são pessoas que leem muito, a gente precisa ter esse hábito de ler e de estudar. Então comece assim, de forma informal ainda, estudando, se preparando na sua casa. Se fosse dar um conselho do que você deve estudar em casa, eu diria: estude teologia sistemática, estude hermenêutica principalmente, estude cosmovisão bíblica, estude sobre ministério pastoral, logicamente, e estude sobre vida cristã, sobre discipulado, sobre igreja, sobre santidade, essas coisas. Já é um bom conteúdo aqui para você ir amadurecendo o seu conhecimento. Foque principalmente em hermenêutica, em exegese mais básica, em como estudar a Bíblia, e daí você vai ter a base para fazer a sua própria teologia, para desenvolver os seus pensamentos. Então comece por aí, comece fazendo talvez cursos básicos também que existem hoje na internet. Nós temos muito conteúdo hoje de qualidade na internet para você aprender muito, muito mesmo. Chegue no seminário já com uma boa base, né, uma boa mentalidade teológica na sua cabeça. Feito isso, eu acho que você pode ter uma decisão agora mais madura de entrar no seminário. Por que entrar? Já falei que é tão necessário assim, não obrigatório, mas muito essencial. Deixa eu dar 4 razões bem rápidas do porquê você deve fazer no seminário e por que isso é bom para o preparo do pastor. Primeiro, a gente tem um conteúdo mais aprofundado no seminário, dentro de sala de aula. Você aprende mais do que aprende apenas estudando em casa, tá? Mas foi uma experiência minha, eu acho que de todo mundo. O professor ali, ele passa mais conhecimento, os trabalhos que você precisa fazer, os livros que tem no seminário, você tem uma teologia mais profunda no seminário. O segundo é o contato direto com o professor. Você aprende muito por meio disso. Você é muito edificado em aprender teologia com outros pastores, com homens mais experientes. E esse contato de sala de aula é muito bom, é muito edificante, você vai amadurecer muito dentro do seminário, nesse contato aluno-professor, professor e aluno. Outro ponto muito legal, muito interessante do seminário é o contato com os outros alunos. Você criar essa rede de amigos que estão estudando teologia e que também estão na mesma jornada que você, que estão caminhando para o ministério pastoral. Isso cria uma rede de contatos e de amizades que nos edifica, que nos ajuda na jornada, que nos ajuda futuramente no ministério pastoral. Então, com certeza você faz grandes amizades para a vida toda no seminário, que vão te ajudar e que vão ser, inclusive, futuros pastores junto com você e colegas em ministério. Então, esse contato é muito interessante de você ter. E o quarto ponto são as oportunidades. Tá? É no seminário, muitas vezes, que a gente faz o network, né, como a gente chama, de conhecer pessoas, de conhecer outros pastores, de conhecer igrejas e deixar que as igrejas nos conheçam. Então, é no seminário que as oportunidades, as portas se abrem para o ministério pastoral, tá? Não é garantia de você ser um pastor, né? Não acho que no seminário, assim que você se forma, já tem várias igrejas querendo lhe chamar para ser pastor. Isso acontece com alguns, não acontece com outros, mas é onde há as oportunidades ali de você ser direcionado para uma igreja, de lhe convidar. Então o seminário abre essas portas ministeriais para você. Então, considere com muita importância você participar de um seminário, de um bom seminário. Ok, Pedro, eu vou entrar no seminário. Qual seminário, qual tipo de seminário eu escolho? Primeiro, logicamente, não vou me aprofundar aqui muito nisso, mas é um bom seminário que tem uma boa teologia, tá? Eu nunca vou indicar para você que você entre num seminário liberal, por exemplo. Então procure um seminário mesmo cristão, com boa teologia, ortodoxo, né, que de preferência, né, isso também não tem nenhuma obrigatoriedade, mas que seja da sua denominação, ou principalmente da sua linha teológica, da linha teológica da sua igreja. É bom que você procure essa combinação, né, é interessante, mas se não houver a possibilidade, entre mesmo em outro seminário que seja bom, tá? Procure um seminário de qualidade com boa teologia. O que eu queria focar mais aqui é no tipo de seminário, tá? E como assim
tipos de seminário, né? Deixa eu dizer mais ou menos aqui os 4 que eu separei. Nós temos o seminário, que é do tipo normal interno, é assim que eu vou chamar, presencial interno, né? Aquele seminário do tipo que você vai morar lá dentro, é muito comum isso nos seminários presbiterianos, por exemplo, né? Em alguns deles, você passa a sua vida toda lá dentro do seminário, você mora lá e estuda lá. Há o presencial normal, vamos dizer assim, agora sim o normal, de que você vai só lá estudar mesmo, talvez, na maioria dos casos, à noite. Você vai para o seminário como você vai para uma faculdade, você não mora lá, você fica na sua casa mesmo, precisa viajar para outro lugar, esse é o presencial normal. Nós temos seminários também que são semi-presenciais, que tem aulas que você se desloca até um local para ter ali uma semana de aula intensiva, né? E depois você fica estudando em casa ou em alguns polos na sua cidade. Isso são os seminários semipresenciais. E há os seminários online, onde o curso é todo pela internet. Qual é a minha preferência? Eu vou explicar rapidamente por quê. Eu prefiro o tipo presencial normal, tá? Por 2 motivos. Porque ele é presencial, ele tem todas as vantagens de ser um estudo presencial, como eu acabei de apresentar, e a diferença dele para o presencial interno, que eu considero que ele é melhor, é porque ele me permite estar em contato direto e viver a vida da igreja local na minha própria igreja, sem que eu precise viajar e morar em outro lugar. E ele também me permite, e isso é um bônus ótimo, que eu trabalhe, que eu tenha uma vida profissional durante o dia e estude no seminário durante a noite. Isso é muito importante para mim, para um jovem cristão, porque caso não dê certo, caso ele não receba um convite logo após a formação, você tem um trabalho, você tem um emprego, você tem o seu sustento. Então, por essas situações, eu prefiro um seminário presencial que não seja no modo interno, tá? Se eu fosse fazer uma lista de preferências, eu diria que essa é a minha primeira, né? Presencial normal. Depois eu indicaria o presencial interno, por ser presencial mesmo. Depois eu iria para o semipresencial. E por último, eu ficaria com o online. E aí cabe a você ver qual é a sua possibilidade. Se na sua cidade não há possibilidade de um semipresencial, nem dos presenciais, você pode fazer um online. Se você pode se esforçar para fazer um semipresencial, faça. Se você pode ir a outro lugar para fazer algum presencial, seja interno, seja em outra cidade, então faça. Faça aquilo que é possível para você, e aqui ficam minhas indicações nessa ordem da minha preferência pessoal, e eu explico um pouco mais disso no livro. Essas seriam então minhas recomendações, que você busque o seminário e busque o melhor preparo teológico possível, tá? Não fique só preso ao seminário se você faz seminário. Estude em casa, estude outros temas, se aprofunde, seja um ótimo aluno no seminário. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça cada vez mais o seu chamado ministerial. Valeu!